Shalom a todos. Depois de andar aqui um pouco, sentei debaixo de umas árvores, no banquinho. Com a graça de Deus, eu quero começar a leitura aqui, continuar a leitura do Evangelho de João, ok? Que eu já fiz até o capítulo 5. E hoje a gente pode começar o capítulo 6. Eu gosto de gravar assim quando eu estou na natureza, né? Que Deus venha nos dar entendimento. Porque se Deus não dá entendimento pra gente da palavra, do Evangelho, o Evangelho é riquezas preciosas, é lindo, é maravilhoso o Evangelho. Mas se a gente não entender ele, não vai valorizar. Quem não entende o Evangelho não valoriza ele. Mas nós precisamos entender, ele é uma riqueza tão grande, vocês não têm ideia, gente. Os cristãos, o Evangelho tinham que tratar o Evangelho muito bem. Eu não vejo as pessoas tratar o Evangelho bem como deveria tratar. Nós precisamos valorizar o Evangelho. Os Evangelhos, assim, é o melhor de Deus para nós. Tudo de Deus é bom. Mas seu filho é o melhor. Ok? Vamos lá? Então, Mateus 6, capítulo 6. Não é Mateus, gente. Desculpa aí. Não é Mateus, é João. É que eu abri a Bíblia no lugar errado. Tô em Mateus pensando que eu tô em João. Ai. Peraí. Pronto, João. João capítulo 6, ok? João, Evangelho de João, discípulo do amor, ok? João apóstolo, discípulos, que escreveu as cartas 1ª, 2ª e 3ª João, escreveu o Apocalipse, ok? O último apóstolo que morreu. Apóstolo vem do grego. Na realidade são os discípulos que o Senhor Jesus escolheu para seguir ele, ok? Vamos lá. Muitas coisas boas para falar de João. Eu já devo ter falado aí nos outros vídeos. Assista todos os vídeos desde o começo. Tá tudo no meu YouTube Bíblia Diária Helena. Vamos lá. Começando o capítulo 1, o capítulo 6, versículo 1. Começando o versículo 1, que Deus vai estar conosco, nos ajudando a ter entendimento. Assim que eu quero entender, eu quero que vocês também entendam, porque é como eu disse, o Evangelho. Nós temos pelo menos essas 4 escritas sobre o Evangelho, né? Se fosse colocar, dá até para fazer um Evangelho só, mas talvez ia ficar um livro muito grande, né? Então foi dividido assim por... Uns escreveu sobre um assunto, outros escreveu mais sobre... Uns valorizou mais um lado, outros valorizou mais outro lado e foram escrevendo, mas todos esses 4 evangelhos é de muita importância para nós. É bênçãos, pérolas. Então vamos lá. João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do Mar da Galileia. Okay? O Mar da Galileia, na realidade, não é nem mar. Seria um lago muito grande de quilômetro. Não sei exatamente quanto quilômetro. Não sei se é 3 quilômetros. Não sei. Eu sei que é um lago muito grande. E inclusive a água dele não é salgada. Mas ali tinha muito peixe. Ali eles pegavam o barco, atravessavam para o outro lado. Então vamos supor, do lado de cá do mar morava um tipo de pessoas, do lado de lá do mar morava outro tipo de pessoas, para lá, para cá, né? Então aqui fala que eles partiu para a outra margem do Mar da Galileia, ou seja, o Mar de Tiberíades. Então, dependendo do bairro, o mar vai ter um nome. Então tem uma parte ali daquele Mar da Galileia que chama de Tiberíades.
tem outra parte que tem, às vezes, outro nome. Tem a parte de Genezaré. Ok? Vamos continuar a leitura. Ó, grande multidão, no 2, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Gente, vocês imaginam, se hoje em dia já tem tanto médico, tanto remédio, tanta coisa, já tem tanta gente doente, precisando de cura. Hoje tem psicólogo, tem psiquiatra, tem tudo, já tem tanta gente precisando de cura. Imagina naquela época, gente. Imagina naquela época, gente. Então veio uma multidão muito grande, gente, que queria ser curado. Eles vinham por causa dos sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes, ok? O 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos, os 12 discípulos que ele estava junto. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Ok? É que assim, como eu já li o Evangelho de Marcos, mas aqui eu estou no João. Tem coisa que vai repetir. Tem coisa que só está escrito no Evangelho de João. Tem outras coisas que vai estar escrito em todos os evangelhos. Por exemplo, sobre multiplicação de pães e as curas, ok? Então aqui eles estavam, aqui diz que estava próximo à Páscoa, ok? Pelo menos 3 Páscoas teve nos 3 anos que o Senhor Jesus teve de ministério, né? A última foi de quando ele morreu, né? Então aqui fala que grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais que eles fez e tinha realizado as curas aos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos e estavam ali próximo, estavam próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. O Senhor Jesus, ele já sabe o que vai fazer por nós, mas às vezes ele vai fazer umas perguntas para nós para ver como é que está a nossa fé. E a maioria das vezes nós somos reprovados. Que Deus tenha compaixão. Então, aqui o 7. Filipe lhes respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um dia eu falei, olha, se a gente tiver 200 denários aqui, não ia dar para comprar pão, nem para cada um pegar um pedaço. Ok? E um denário naquela época era um dinheirinho bom, gente. Eu não sei quanto que valia hoje, mas era um dinheirinho bom, viu? Eu não sei o que significa denário, mas ele falou que 200 denário não ia dar para comprar pão para todo mundo. O 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. No 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ok? Acho que no livro de Marcos eu li essa passagem também. Ok? Que eu já fiz o livro de Marcos, agora estou falando de João. Ao 10. Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, provavelmente era na primavera, né? A época onde a grama começa a crescer, entre primavera e verão. Então ele falou assim: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar,
e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. 5.000, ok? Peraí, deixa eu ver aqui quantos capítulos tem. Pra mim ver se eu vou fazer... Esse aqui é grande. Isso aqui dá pra fazer 3 vídeos. É só pra mim ter mais ou menos ideia de quantos. Porque aí, quando chegar no versículo X, eu paro. É bem grande esse capítulo, viu? Bem grande. Vou voltar aqui. Vou voltar aqui onde eu estava lendo. Aqui, achei. Aqui no 11 fala assim... Não, o 10 fala assim... Disse Jesus... Acho que eu já li, mas eu vou ler de novo. Disse Jesus, mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos assentaram. Era cerca de 5.000 homens. 5.000 homens, ok? Era muita gente, porque aqui não está nem contando as crianças nem as mulheres, só os homens. Então Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. Nós precisamos aprender a fazer isso, gente. Sempre que pegou o pão, dá graças e parte. E dá graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós não podemos perder esse hábito de dar graças a Deus pelo pão, pela comida que você vai comer, ok? Então ele deu graças. O Senhor Jesus sempre dava graças a Deus. Jesus, o Filho de Deus, ele agradecia o Pai toda vez que comeu o pão. Imagina nós, meu Pai, precisamos muito. Então ele tomou, deu graça, assentados tanto quanto queria. Peraí. Então Jesus tomou os pães e deu graça e repartiu entre os que estavam assentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Okay? Aleluia. O Senhor Jesus, ele dá, mas ele não quer que também seja desperdiçado. Nós temos que valorizar aquilo que ele nos dá, ok? O 13. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, aqui 14, depois de ver o milagroso sinal que o Senhor Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é um profeta que deveria vir ao mundo. Ok? Então, na realidade, aqui está a palavra profeta, mas o correto é que era colocado: sem dúvida, esse era o Messias que deveria vir ao mundo. Porque os judeus que não se converteram, até hoje eles esperam o Messias, porque eles têm a crença que o Messias ia resolver todos os problemas deles. Todos. E você tem Jesus e não consegue ver seus problemas resolvidos. Será que a gente tem fé mesmo? Então, ele falou, aqui está escrito profeta, mas pode pôr como Messias. Ele falou, não, sem dúvida é ele. Porque ninguém nunca tinha feito aquilo que estava acontecendo ali, viu, gente? Vamos lá? 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, pessoal, não, esse é o Messias, esse é o Messias, o Rei dos Reis, aquele que já estava prometido desde a época de Moisés, que Isaías falou, não é esse. Mas eles queriam assim, eles queriam que o Senhor Jesus se tornasse rei daquela época, que o Senhor Jesus fosse assim, mais que Davi, mais que Josué.
Porque o povo de Israel teve muitas vitórias na época de Josué, gente, muitas vitórias na época de Davi, muitas. Então eles queriam mais que Josué, mais que Davi. E eles falaram, não, ele precisa ir governar Israel, ele precisa para fazer a gente ter vitória contra os nossos inimigos, ele precisa. Só que eles não sabiam que o plano de Deus era outro, gente. Às vezes nós queremos, ai, Senhor, eu acho que esse acho que não, o plano de Deus, vamos esperar em Deus o plano dele, misericórdia. Me ajuda, Senhor, eu sou tão ignorante como esse povo aqui. Eles queriam fazer do Senhor Jesus rei, mas não era, o Senhor não veio para ser rei desse mundo, daquela época. Não, gente, não era assim. Eles entenderam tudo errado. Sabendo Jesus que eu pretendia proclamar o rei, sabe o que o Senhor Jesus fez quando eles queriam à força forçar o Senhor Jesus a aceitar ser rei? Sabe o que o Senhor Jesus fez? Aqui, ó. Foi para o monte. Retirou-se novamente sozinho para o monte. E foi conversar com o pai, que era o melhor lugar que ele tinha que conversar com o pai, lá no monte. Sossego. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Acabou ali, alimentou todas as pessoas, despediram, já estava com a barriga cheia, podia ir embora para casa. E o Senhor Jesus subiu para o monte e os discípulos foram para o barco. Desceu para o mar e entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Eles pensavam, bom, a gente não sabe onde o mestre está. O mestre, quando ele quer, ele atravessa esse mar andando. Então, o que a gente vai fazer? Vamos embora para Cafarnaum, né? Não tinha telefone celular naquela época, ainda bem, né? Não ia ficar um ligando para o outro. E eu creio que quando tiver Jesus ia desligar, porque ele queria sossego com o pai dele. Enfim, eles entraram no barco e voltaram para Cafarnaum. Gente, quando eu falar assim, um R muito forte, é porque na língua que eu tô aqui tem que falar o R assim. Então, se eu fosse falar mesmo aqui, eu ia fazer um Rá em cada R. Mas vamos lá. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam, ok? Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, ok? Então é muito mais do que eu falei, né? Eu falei que 3 quilômetros. É muito mais, porque já tinha remado aqui, ó, 5 ou 6 quilômetros. Viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar. E ficaram aterrorizados. Então, ali um vento forte, escuro. Ele já tinha remado quase 6 quilômetros, com medo, porque estava tendo uma tempestade ali. E com medo, daqui a pouco eles olham, olha quem está vindo. Gente, olha quem está vindo, a nossa esperança. Olha lá, quem é? Ok, ó, 19. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar. E ficaram aterrorizados, ficaram com medo. Talvez, será que é Jesus mesmo? Enfim. Aí o 20 fala, mas ele lhe diz, sou eu. Sou o mestre, não precisa ficar com medo, é o mestre, sou o mestre. Sou eu, eu sou. Eu sou, gente. Quem é eu sou? Quem eu sou é Deus. Na nossa língua portuguesa que a gente fala eu sou. Mas em Israel eu sou é só para Deus, sabia? Não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou eu. Ou eu sou. Dá no mesmo. Ok? O 21. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Bom, então resolveram recebê-lo no barco, é claro, né? Então aqui nessa passagem não
conta que Pedro andou sobre as águas, tá? Aqui só conta. Também, gente, quantas e quantas vezes eles não atravessaram aquele mar, né? Quantas e quantas vezes isso pode ter acontecido de ter tempestade. Ai, minha garganta tá ressecando e eu tô sem água aqui. Ai, então, vou finalizar. Aí o Senhor Jesus veio, né, entrou no barco e eles dirigiram para a praia. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Ainda ficou gente daquele lado do barco lá na esperança do Senhor Jesus voltar. Live ao vivo é assim mesmo, ó. Vocês veem o sem óculos. Engasguei aqui, minha garganta tá seca. Mas vamos lá, daqui a pouquinho eu vou terminar essa live aqui já, porque preciso ir para casa. E minha garganta tá seca e eu não tenho água. Ó, então alguns barcos, tô lendo 23 já, viu? Então alguns barcos de Tiberíades, que já é outra parte do mar, aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graça. Quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Ok? Então nós vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. No 24. Ó, quando a multidão percebeu que o Senhor Jesus não estava... Então, o Mar da Galileia, ele é grande. Do lado de lá é uma cidade, do lado de cá é outra cidade. Tem a ponta de lá, a ponta de cá. Muito grande. Então, o Senhor Jesus estava do lado de lá. Depois saiu, deu a noite, saiu, provavelmente muita gente dormiu ali, amanheceu o dia, viu que, cadê eles? Não tá aqui. Aí eles pegaram um barco e foram pro outro lado. Muitas pessoas tinham barco, ou alugavam um barco, eu não sei o que eles faziam, eu sei que eles enchiam os barcos e iam atrás de onde Jesus estava. Jesus estava lá de cá do mar, eles iam atrás, estava do lado de lá, eles iam atrás, ok? Glória a Deus e aleluia. É assim. Busca Jesus. Busca Jesus. Não importa se ele está ali ou acolá. Busca ele. Ele está em todo lugar. O nosso Senhor Jesus, ele está em todo lugar, porém em espírito. Tá? Se alguém falar igual esses falsos Jesus que tem por aí, falsos messias que tá para vir ainda mais ainda, se falar, na própria Bíblia, no Evangelho fala, se falar que ele tá ali ou acolá, não vai. Tá lá uma pessoa física dizendo que é Jesus? Não, não é. Mas em espírito, ele está em todos os lugares. Ok? Aonde que você buscar Jesus em espírito, você vai encontrar. Porque agora é espírito em verdade. Até o dia que ele vir arrebatar a sua noiva, buscar a sua igreja. Em espírito, ele vai estar em todo lugar. Agora, em pessoa, não acredita fulano se crendo que diz que é Jesus, que não é. Não é Jesus, não é Yeshua, não é o Messias, não é o Mashiach, não é. Quando ele vir, todo mundo vai saber que ele veio. É diferente. Até quem não crê vai saber. É diferente de tudo. Ok? Então, Pai, Shalom, até a próxima. Fiz a primeira parte do capítulo 6 do Evangelho de João. Shalom, shalom.